Você já reparou que muitas vezes a gente complica muito mais a vida sem perceber? A gente carrega preocupações, cobranças, pessoas, expectativas e às vezes as coisas mais leves do dia a dia acabam tendo um peso muito grande. E nos últimos meses eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida, algumas coisas simples e práticas, outras um pouquinho mais profundas. E eu percebi que juntas elas estão me fazendo viver numa maneira bem mais leve. Então eu separei 10 dessas mudanças para conversar com vocês hoje. Mas antes, se você caiu de paraquedas por aqui, eu sou Ana Matavera, esse é tecnicamente o primeiro vídeo desse canal, porque o primeiro realmente foi gravado há quase 2 anos e aí eu nunca mais apareci por aqui. Mas muita coisa mudou, né, na minha vida nesses últimos 2 anos. Principalmente agora que eu tô numa fase que eu tenho sentido vontade de experimentar isso aqui novamente. E vontade também de dividir um pouco mais do que eu tenho vivido e aprendido. Então eu resolvi parar de pensar se eu deveria ou não gravar e simplesmente ligar a câmera. E eu acho que não tem assunto melhor pra gente reiniciar e falar sobre isso no vídeo de hoje. Tópico 1: crie uma rotina de exercícios. Por mais que pareça clichê, eu acho que poucos de nós levam isso a sério. Inclusive, eu fui uma dessas por quase 38 anos. Nos últimos quase um ano, 9 meses, eu de fato comecei a me dedicar para os exercícios e parei de me auto-sabotar. Mas muito antes disso, eu ia um dia para academia, depois não ia mais. Um dia resolvi acordar às 6 para fazer uma caminhada, fiz isso por 2 ou 3 dias, depois nunca mais apareci. E eu acho que a mudança de fato acontece quando a gente realmente entende que ter uma rotina de exercício só vai depender da gente. A gente tem que parar de procrastinar e de se auto-sabotar e de fato viver como um adulto que precisa fazer o que precisa ser feito. Então, desde novembro do ano passado, eu tenho me dedicado regularmente, de 3 a 4 vezes por semana na academia, às vezes até um pouco mais. E isso não é sobre um corpo perfeito, não é sobre você ter o corpo dos sonhos. Claro que isso, obviamente, vai ser uma consequência de uma vida de exercício, você acaba perdendo gordura, ganhando massa, mas é muito mais sobre como o exercício ajuda a sua mente, você se sente mais ágil, ajuda o seu corpo. Então, por mais clichê que isso pareça, foque em cuidar da sua saúde. Planeje uma rotina de exercícios e siga. Não deixa para depois. O tempo passa rápido e ele cobra isso de você. Cuide da sua alimentação. Junto com a atividade física, eu comecei a perceber um cuidado maior com o que eu vou comer. E isso, obviamente, não é sobre você viver uma rigidez absurda, mas é sobre você pensar com carinho como você vai se alimentar. Ter uma alimentação balanceada é aquilo que a gente já sabe, mas às vezes a gente não faz. Então, fazer escolhas mais conscientes, né? Cuidar da nossa alimentação, comer aquilo que é mais saudável, até porque a comida saudável ela não é cara, tá? O que é caro é o salgadinho que fica aí no seu armário. O que é caro é a batatinha que você deixa aí congelada. Então, a comida de verdade, ela é acessível. Claro que você não precisa, né, comprar tudo do mais caro, se você não puder, mas cuide dessa alimentação. E eu tenho feito isso, claro que com pouca cobrança, né, eu me permito ali comer um hambúrguer de vez em quando, um pedaço de pizza, tá tudo bem. Mas quanto mais você olhar para essa sua alimentação e como você vai querer se alimentar daqui para frente, aliado obviamente com uma rotina de exercício, você vai entender que você vai pegar gosto por comer bem, sabe? Pegar gosto por comer saudável. E uma coisa acaba complementando a outra. Então, por mais clichê que pareça, assim como no tópico 1, cuidar da alimentação faz muita diferença. Então, presta atenção no que você está comendo. Tópico 3, experimente se ver com menos. E aqui eu vou fazer um parênteses para uma realidade minha, que é sobre o autocuidado e sobre maquiagem. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis usar muita maquiagem, porque eu sempre tive melasma e era uma coisa que me incomodava demais. Então eu tinha uma rotina de não sair com a pele normal, né, limpa, sem nada. E era uma maquiagem bem completa, com base corretivo, tudo que tinha direito. E de uns meses pra cá eu comecei de fato a cuidar do melasma. E eu tenho me sentido muito melhor com pouca maquiagem. É curioso porque quando eu comecei a fazer esse tratamento, e obviamente as manchas começaram a diminuir, eu me senti muito mais livre para poder usar pouca coisa. Um protetor com cor, um corretivo, um blush ali para trazer um ar de saudável. Mas na verdade isso não é sobre maquiagem, né? É sobre a gente se permitir a não querer se corrigir o tempo inteiro.
Então hoje as manchinhas que aparecem, tá tudo bem. E antes era uma coisa que eu queria cobrir, porque essa imperfeição era algo que eu não queria expor. Então a gente conseguir se olhar do jeito que a gente é e aceitar e se sentir bonita com isso. Claro que isso não é um manifesto contra a base, tá? Eu continuo amando maquiagem, cílio postiço e tudo que tem direito. Mas hoje eu tenho me sentido muito mais confortável de usar uma aparência mais natural. Mas por consequência de ter tomado essa decisão de cuidar do melasma, cuidar desse problema aí que de fato me incomodava. E agora eu me sinto mais livre para mostrar de fato quem eu sou, as minhas manchinhas, tá tudo bem com elas. Item número 4. Pare de correr atrás de quem escolheu se afastar de você. Agora a gente vai sair da maquiagem e entrar numa parte um pouquinho mais difícil e mais profunda. Nos últimos tempos, algumas pessoas escolheram se afastar de mim e algumas fizeram isso no momento que eu mais precisava, né? E isso, obviamente, me machucou bastante. Até porque quando a gente gosta de alguém, a nossa primeira reação é pensar o que que eu fiz, o que que eu poderia ter feito diferente, será que eu ligo? Será que eu marco um almoço? Será que eu tento entender? Só que aí eu comecei a perceber que eu não quero mais ter que convencer alguém a permanecer na minha vida, sabe? Claro que isso não significa que eu vou deixar a porta fechada, né? Eu posso sentir tristeza, eu posso sentir falta daquela pessoa, eu posso até sentir saudade desses momentos que a gente passou juntos. Mas eu também posso aceitar esse afastamento. E eu também preciso entender que qualquer relação precisa do mínimo de reciprocidade. E aí eu descobri também que parar de correr atrás não significa ter orgulho, mas simplesmente ter paz, sabe? De você realmente escolher de que ninguém tem a obrigação de permanecer. Isso precisa ser de coração, precisa ser recíproco. E isso nem significa que eu tenha raiva dessas pessoas ou dessa pessoa, mas eu gosto de pensar que a porta ela não precisa ficar fechada, mas você não precisa implorar para essa pessoa bater na porta e acessar a sua vida. Item 5. Aceite que você não tem todas as respostas. E isso veio muito do meu interior, porque eu sou uma pessoa que precisa de resposta para tudo, precisa entender tudo e também precisa controlar tudo. Então, quando alguma coisa sai diferente daquilo que eu planejei aqui na minha cabeça, eu me questiono, eu tento entender o que aconteceu, o que eu disse, entender os sinais, interpretar mensagens, e isso vira uma tortura mental. A gente cria mil hipóteses, pensa em mil formas do que aconteceu, o que eu poderia ter feito diferente, e sabe qual conclusão que a gente chega? Nenhuma. Porque a gente precisa aceitar que nem sempre a gente vai ter respostas. As coisas acontecem, as pessoas se afastam, você não consegue aquele emprego, você não consegue aquele objetivo, infelizmente um determinado processo pode fracassar, e tá tudo bem, faz parte, você começa de novo. Não adianta a gente tentar entender e ter respostas para tudo, porque a gente não vai ter. Nas relações, por exemplo, talvez você tenha errado, talvez a outra pessoa tenha errado. Nem toda história termina com uma conversa linda e super esclarecedora. É normal que algumas coisas fiquem sem resposta. E eu tô aprendendo que talvez não ter resposta também é uma opção e também faz parte. Porque a gente ficar tentando ter resposta para tudo acaba prendendo a gente numa situação que não depende da gente 100%. Número 6. Aprenda a dizer não sem ter que apresentar um PowerPoint. E isso é algo que sempre fez muito parte de mim, porque sempre que eu não podia fazer algo, eu fazia um slide com uma apresentação de todos os motivos que a Ana não poderia fazer aquilo. Eu não posso ir em tal lugar porque amanhã eu tenho tal compromisso. Eu não posso entregar este projeto porque amanhã eu já tenho outra coisa que depende da outra coisa X. E aí eu comecei a entender que a gente não precisa, de fato, apresentar motivos. Às vezes eu simplesmente não posso, ou simplesmente não quero. Isso não significa que você é mal educado ou mal educada. É claro que em muitas situações uma explicação é necessária, mas na maioria delas, um simples "hoje eu não consigo" já é uma frase completa. E eu estou aprendendo que colocar limite não significa que eu precise convencer a outra pessoa que o meu limite é justo. Número 7. Tenha uma rotina que seja só sua. Eu acho que é muito fácil a gente se perder em todos os papéis que a gente precisa desenvolver.
A gente é mãe, é esposa, é profissional, é filha, tem casa, tem conta pra pagar, tem problema pra resolver e sempre tem alguém precisando de alguma coisa. E aí chega um momento que a gente percebe que a gente fez 50 coisas numa semana, 200 coisas por mês. E quantas dessas coisas você fez por você? Pode apostar que são poucas, né? E quantas dessas coisas você simplesmente fez porque queria? Sem precisar ser produtiva, sem precisar ganhar dinheiro, sem precisar ser realmente boa naquilo, só porque te dá prazer mesmo. E eu tô tentando recuperar um pouco disso. Seja no meu momento de exercício, na academia, onde eu tô sozinha comigo mesma e com meu fone de ouvido, seja quando eu acordo bem cedo para aproveitar a calma da manhã e fazer uma skincare, que agora virou um hábito. Inclusive, estar aqui neste momento gravando esse vídeo também faz parte disso. Eu não sei quantas pessoas esse canal vai ter, se são 30, 300, 30 mil. Eu não sei nem quais assuntos eu vou querer trazer aqui daqui pra frente. Mas eu senti vontade de voltar a gravar. E talvez isso já seja um motivo suficiente para poder fazer e executar. Fazer algo por mim. 8. Faça a sua parte e pare de tentar fazer a parte do outro. Essa eu confesso que é bem difícil pra mim, porque quando eu quero alguma coisa eu paro pra pensar o que eu posso fazer. E existe uma coisa muito boa nisso, que é não ficar dependendo de outra pessoa pra fazer algo. Mas existe um limite, né? Eu posso mandar uma mensagem, mas eu não posso decidir que a outra pessoa responda. Eu posso me empenhar muito pra participar de um processo seletivo, mas eu não tenho como garantir que você aceita. Eu posso conversar sobre alguma coisa que me incomodou, mas eu não posso garantir como a outra pessoa vai reagir. Então eu tenho tentado fazer uma pergunta muito simples quando alguma situação ocupa um espaço muito grande na minha cabeça. Tem alguma coisa que eu posso fazer para resolver isso? Se existe, eu faço. Se não existe, pensar sobre isso nas próximas 24 horas não vai valer de nada. Então fazer a nossa parte traz paz, mas tentar controlar tudo que os outros vão fazer traz exaustão. Tópico 9. Pare de deixar a sua vida numa sala de espera. Eu confesso que isso mexe muito comigo, porque quantas vezes a gente não diz assim, quando eu emagrecer, quando eu tiver dinheiro, quando a minha vida profissional estiver mais estabilizada, quando eu estiver mais bonita, quando as coisas estiverem mais tranquilas. Aí eu faço, aí eu uso aquela roupa, aí eu começo aquele projeto, aí eu tiro aquela foto, aí eu vivo aquela coisa. Mas sempre vai ter uma coisa que não tá resolvida. E aí eu comecei a perceber que eu tava colocando a minha vida numa sala de espera mesmo. Eu tenho coisas que eu ainda quero mudar? Tenho. Eu tenho coisas que eu ainda quero conquistar? Muitas. Mas eu tenho coisas que eu não preciso esperar que outras aconteçam para que eu resolva fazer. Eu não preciso esperar uma versão futura para poder executar algo que eu quero. Eu posso colocar aquela roupa bonita, eu posso iniciar aquele projeto, eu posso aparecer nessa câmera agora. Inclusive, eu poderia até ter pensado: meu Deus, mas eu nem sei o que eu vou gravar depois disso. Mas tudo bem, eu não vou deixar para depois. E aí, provavelmente, eu demoraria mais 2 anos. E é por isso que eu tô aqui. Talvez ainda sem saber exatamente onde que isso vai dar, mas eu tô fazendo. Porque a vida ela não começa quando tudo tá resolvido, né? Ela já tá acontecendo. E por último, o tópico 10, e não menos importante, entenda que ter uma vida leve não é ter uma vida sem problemas. E isso eu posso dizer que amarra todos os outros tópicos que a gente falou até aqui. Quando eu falo de ter uma vida leve, eu não tô dizendo que tudo é maravilhoso. Claro que não é. Existem preocupações, existem incertezas, existem coisas que eu gostaria de resolver. E aí eu acho que durante muito tempo eu imaginei que a tranquilidade chegaria quando eu conseguisse resolver todas essas questões. Só que aí a gente resolve uma coisa e aparece outra, porque a vida ela é assim, né? Ela não é linear. Então talvez ter essa leveza não é escolher um lugar onde nada pesa, mas é escolher um jeito de viver onde você consiga carregar tudo que precisa ser feito e resolvido, mas com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Então, existem coisas que eu preciso resolver, existem responsabilidades que eu preciso desempenhar, mas também existem pesos que eu posso escolher colocar no chão, sabe? Então, por exemplo, a opinião de todo mundo, a vontade de querer agradar o tempo todo, a culpa por não fazer tudo perfeitamente, a tristeza das pessoas que resolveram ir embora. Então, eu acho que a vida começa a ficar mais leve não quando a gente acrescenta alguma coisa,
mas quando a gente escolhe deixar de carregar outras. Bom, é isso. Acho que eu voltei pro YouTube. Eu gostei muito de ter trazido esse assunto nesse quase primeiro vídeo. Não sei exatamente o que o canal vai se tornar, mas eu acho que pela primeira vez eu não quero que tudo esteja definido, sabe? Eu quero conversar mesmo sobre a vida real. Então, se alguma dessas coisas que eu coloquei aqui fizer sentido pra você, eu gostaria de saber. Ou melhor, se você faz já alguma coisa que não coloquei aqui nesses tópicos, coloca aqui pra mim. Talvez isso também ajude a continuar tornando a minha vida ainda mais leve. Então, se você gostou, puder se inscrever nesse canal, dar uma curtida pra mim. Eu prometo que eu não vou demorar 2 anos pra aparecer. Um beijo, até o próximo.